E aí pessoal, tudo certo? Imaginem a seguinte situação. Você está tranquilo de boa em seu carro num dia comum de trabalho ou de escola, quando de repente um buraco aparece e começa a engolir tudo na sua frente, crescendo sem parar, levando pessoas, carros, prédios, e quando você pensa que não poderia ficar mais esquisito, desse mesmo buraco surgem várias aves enormes que voam pela cidade. A série da vez se chama La Brea, a Terra Perdida. Em pleno trânsito engarrafado em uma das principais ruas da cidade de Los Angeles, vemos Josh, Izzy e sua mãe, Ivy. Enquanto isso, do outro lado da rua, onde os três estão no carro, um cachorro preto começa a latir em direção ao lago, que estranhamente está com a água borbulhando. De repente, uma rua ao lado desse lago de piche começa a rachar e um buraco se abre, engolindo a guarda de trânsito que estava na rua. Esse buraco vai aumentando conforme as rachaduras tomam conta de toda a rua. O buraco vai crescendo sem parar, levando pessoas, carros e até mesmo prédios começam a ser engolidos, que acaba se transformando em um buraco imenso. Depois de saírem do carro, Ivy e seus dois filhos correm para se salvar. Ivy volta para tentar ajudar Josh, porém ele cai dentro do buraco e em seguida ela cai junto. Izzy no último segundo consegue pegar a mão de sua mãe antes que ela caia, mas ela não tem força suficiente e Ivy acaba caindo para dentro do buraco depois de dizer suas últimas palavras para sua filha. A cena então corta e agora vemos o pai dos adolescentes, um ex-piloto de aviões dos Estados Unidos chamado Gavin. Ele está dentro de seu carro em algum lugar, tendo alguns flashbacks de um campo e uma grande ave, sem fazer a mínima ideia do que acabou de acontecer com sua ex-esposa e filhos. Descobrimos então que ele está à procura de um novo emprego e, na entrevista, a mulher diz que Gavin foi muito bem recomendado por seu amigo. Porém, quando ela analisou os documentos dele, viu que Gavin tinha sofrido um acidente de avião no deserto há 3 anos atrás, e que depois disso ele começou a ver coisas, sendo que isso poderia colocar vidas em risco se ele voltar a pilotar. Quando sai da sala, Gavin percebe uma estranha agitação. Todos estão tentando ver o que passa nas TVs do escritório. Quando ele consegue ver a transmissão ao vivo, descobre que aconteceu um acidente em Los Angeles. Um buraco imenso se abriu no meio da cidade. Ele consegue chegar ao local do acidente e grita pela filha, até que ela ouve e os dois se encontram. Quando então do nada, vários enormes pássaros pretos, parecidos com urubus, surgem do buraco e sobrevoam Los Angeles, deixando todos muito apreensivos e confusos. Na cena seguinte, descobrimos que na verdade Ivy estava viva. Ela acorda sem nenhum arranhão, deitada num campo verde aberto. Ivy então olha para cima e percebe uma fenda brilhante no céu bem distante, sendo este o lugar de onde ela veio quando caiu no buraco. É tudo muito misterioso e confuso, então ela decide explorar o lugar, porém quando sai correndo, deixa cair seu anel de noivado. Depois de andar um pouco, ela se encontra com um homem que está armado e em choque. Seu nome é Ty e ele questiona se aquele lugar ou até mesmo Ivy são reais. Ivy então vê uma fumaça subindo entre algumas árvores e corre até lá. Quando chega, vê dezenas de pessoas, carros e escombros da cidade. Ivy então grita pelo nome de seu filho Josh e os dois enfim conseguem se encontrar. Ele inclusive se juntou com uma moça que havia visto no carro quando estavam no trânsito de Los Angeles. A garota se chama Riley. Um homem então começa a rir histericamente enquanto está sentado num banco que também veio da cidade. Eles o questionam, mas ele diz que está sob efeito de drogas e também não tem ideia do que está acontecendo. Quando um homem chamado Sam, um médico e também pai de Riley, aparece com garrafas de água para o grupo e fala sobre a urgência de todos procurarem comida e abrigos suficientes para todos. Então eles se dividem em grupos menores e começam a reunir todos os mantimentos que encontrarem. Enquanto isso, Riley e Scott, o homem que estava rindo histericamente, estão tentando achar mantimentos e descobrem um carro com porta-malas lotado de drogas e eles decidem não dizer nada para ninguém sobre isso. Quando de repente, do lado deles, de dentro da floresta, surge um lobo preto enorme. Os dois então saem correndo desesperados quando surge mais um lobo. Os dois lobos agora correm atrás das pessoas que estão ali, todos fogem gritando e tentando se proteger como podem. Um dos lobos consegue pegar um homem e arrastá-lo para a mata, enquanto o outro avança para cima de Josh e o morde, mas Ty com sua arma consegue matá-lo com um tiro. Enquanto isso, em Los Angeles, a cientista-chefe de segurança interna, chamada Sofia, diz que o acidente foi causado por um desastre natural e que eles estão nomeando o buraco de sumidouro de La Brea e que ele é o maior que já existiu. Ela ainda diz que eles não irão disponibilizar times de resgate porque acreditam que ninguém pode ter sobrevivido àquela queda, mas que eles colocarão drones militares para investigar o sumidouro. É aí que ele tem mais flashbacks iguais aos que ele teve na parte da manhã, só que dessa vez ele vê Josh e Ivy num lugar parecido no que de fato eles estão agora. Gavin então diz que precisa falar com a segurança nacional sobre sua descoberta para que eles procurem pelas pessoas que podem ter sobrevivido. No entanto, Izzy fica cética e não acredita em seu pai, argumentando que o que ele viu são apenas visões e não era real. A cena então corta para a cientista-chefe mostrando para um agente sênior chamado Adam que eles descobriram uma fenda dentro do buraco de onde saíram os pássaros e que estão tentando investigar o que pode ser aquilo. Eles colocaram um drone para alcançar essa fenda, porém assim que ele entra dentro dela, ele perde o sinal. Enquanto isso, Ivy, Ty e Sam ainda estão procurando pela ambulância. Ty conversa com Ivy e ele revela que é um terapeuta. Gavin está tentando falar com a cientista-chefe para alertá-la sobre o que ele viu.
Sua filha, no entanto, não concorda com isso e tenta convencê-lo a ir embora. Quando nessa hora chega Jessica, a tia de Izzy, e Gavin tem mais uma visão, onde dessa vez ele vê um drone destruído no chão, depois consegue falar com a cientista-chefe e conta sobre esse drone que eles colocaram dentro da fenda. Porém, eles não dão ouvidos a Gavin e insistem que não houveram sobreviventes. Ele até mesmo consegue lembrar do código na cauda do drone, mas ficam desconfiados em como Gavin obteve essa informação confidencial sobre o drone. Izzy, Jessica e Gavin chegam em casa e ele procura por uma caixa de fotos que Eve levou para lá. Por fim, Izzy pede para que ele desista porque sabe que sua mãe e seu irmão estão mortos. Porém, Gavin não desiste e continua procurando até que ele acha uma foto em que ele está com Eve ao lado de uma pedra com uma marca vermelha gravada nela, a mesma pedra que ele viu em suas visões. É aí então que ele sai de casa e vai em busca do lugar em que essa pedra está. Enquanto isso, no ônibus, Josh reclama de frio tremendo e também com muita dor. Riley então tenta esquentá-lo abraçando. Em Los Angeles, Gavin está cavando um buraco em busca de um pedaço de placa que ele viu em suas visões num campo aberto onde fica a pedra gravada que ele reconheceu na foto. É aí que Jessica e Izzy chegam depois de o rastrearem pelo seu telefone. É aí que de repente ele acha alguma coisa na terra. Ele então mostra o que achou para Izzy. O anel de noivado de Eve ainda envolto em um cordão, o mesmo que estava no pescoço dela aquela manhã. Com isso, Izzy e Jessica ficam perplexas, e Gavin promete que vai achar sua mãe e Josh ainda vivos. Enquanto isso, na clareira, a policial pega uma pistola sinalizadora e atira, pedindo ajuda. Um homem misterioso então aparece em cena, olhando para o céu, vendo o sinal da pistola. Ty, Eve e Sam acham a ambulância e todas as coisas que eles precisavam nela. Eve nesse momento vê algo e deduz que eles devem estar em Los Angeles, observando as colinas ao redor, dizendo que são as mesmas da cidade. De volta para Los Angeles, nos dias atuais, Gavin está na cozinha olhando para o anel de Eve e começa a ouvir as notícias na TV. Izzy nesse momento chega na cozinha e Gavin a consola dizendo que acredita que aquele anel que eles encontraram esteve de alguma forma no mesmo lugar que Josh e Eve estão agora. Gavin também afirma que eles precisam arrumar um time de resgate e alguém que acredite naquilo que eles descobriram. Ele confidencia para Izzy que tem uma ideia para provar sua teoria. Gavin procura e encontra o Dr. Shen. Logo ele então conta para ele suas teorias. O cientista fica desconfiado e acha toda a história de Gavin muito ficcional, mas acaba sendo convencido de fazer uma datação de carbono no anel de Eve para tirar a prova final sobre o que Gavin estava falando. Mary Beth então vai até uma garota chamada Verônica e pergunta se ela viu o dono daquele carro. Porém, Verônica rapidamente diz que a irmã, chamada Lily, não fala há anos. Já na floresta, Ty e Eve enfim conseguem encontrar Sam. Nesse momento, Eve deixa Sam com Ty por insistência do próprio Sam e consegue assim chegar a tempo para salvar Josh. Ele só conseguiu porque teve a ajuda do homem que havia aparecido antes, chamado Lucas. Ele está machucado, mas passa bem. Enquanto isso, Gavin está em casa. Ele conversa com Izzy e diz que está tendo flashes de memória de Eve correndo pela floresta. Enquanto isso, Scott e Verônica continuam procurando pelo corpo do pai de Verônica, que está dentro de um símbolo feito de pedras. Enquanto isso, no lugar onde os agentes do serviço interno levaram Gavin, ele encontra a doutora Sofia e o agente Adam. Eles quem na verdade pegaram o anel de Eve e revelam para Gavin que o anel data de 10.000 anos antes de Cristo. Gavin então revela que sabe que eles estão no passado e que ele está tendo visões nos últimos 3 anos do lugar de dentro da fenda. A doutora Sofia então diz que as visões de Gavin começaram no dia em que abriu uma outra cratera no deserto de Mojave, onde por algum motivo o aparecimento do buraco no deserto conectou as visões de Gavin ao mundo onde Josh e Eve estão agora. No final da primeira parte, vemos Gavin descobrir que suas visões estão relacionadas ao local onde as pessoas que caíram dentro do buraco estão. Então agora os agentes do governo querem o mandar para explorar o local e com sua ajuda encontrar os sobreviventes. Já no La Brea, dentro do ônibus, Eve acorda de um pesadelo de quando caiu no buraco e se despediu de sua filha. Lá fora, uma fila é formada para organizar a distribuição de alimentos que estavam bem escassos. Enquanto ainda discutem, um bicho preguiça gigante surge de dentro da mata e vai lentamente em direção a eles, fazendo com que todos corram de medo e então ele come toda a comida que restava ali para eles naquele lugar, deixando-os numa situação preocupante. Scott então, vendo a criatura que acabou de comer tudo, diz que aquele animal é um bicho preguiça gigante que viveu há cerca de 10.000 anos antes de Cristo e que aquele lugar era a casa dele. Ele completa dizendo que acredita que quando caíram pelo buraco, de alguma forma foram parar naquele período pré-histórico. Nesse momento, indo para a base da Força Aérea, vemos Levi, o homem na qual Gavin sugeriu como piloto para a missão de resgate. Ele então chega ao local onde estavam preparando tudo para a missão e se encontra com Gavin. Ele confirma e Levi comenta que as visões que ele vem tendo todos esses anos então de fato eram reais. Já na base militar, Sofia mostra para Gavin e Levi o mapa que eles construíram da Era Pleistocena, para assim ter como se orientar quando chegassem ao local. Na caverna, Eve com os outros continuam procurando uma maneira de sair dali. Eles caminham bastante e por fim dão num ponto sem saída, porém com um buraco cheio d'água. Tai fala que naquele poço tem algas que só podem ter vindo de algum lugar que tenha luz do sol e sugere mergulhar para procurarem uma saída. Alguns minutos se passam e ele retorna dizendo que tem uma saída do outro lado, porém diz também que havia algo que eles precisavam ver. Quando eles saem do outro lado, Tai mostra a eles um cadáver com a camiseta da faculdade de Kelson Valley, Mojave, Califórnia.
Eles se perguntam como ele chegou ali e notam, com base nas várias marcas na parede, que parecia ter passado muitos anos naquele lugar até que atirou em si próprio. Lucas então diz que se ele passou ali esse tempo todo e nunca achou o caminho de volta para casa, eles também não irão. Na base, Levi se prepara para iniciar a missão de resgate. Porém, Gavin lhe pede um minuto a sós e lhe entrega o anel de noivado de Eve, lhe pedindo para entregá-la quando a encontrasse. Levi e Gavin estão num clima tenso, pois pouco antes de iniciarem a missão, Levi confessou para Gavin que amava Eve desde muitos anos atrás. Nesse momento, Levi já estava pilotando o drone para entrar na imensa cratera. Porém, depois de iniciada a descida, começa a receber algumas interferências incomuns nos controles, até o ponto do motor de um dos lados pegar fogo e perder totalmente o sinal de contato com a base. Quando então da fissura verde brilhante no céu, eles e todos os outros veem uma aeronave cair. Porém, vemos logo em seguida no Labreia um homem pendurado numa árvore por um paraquedas e logo descobrimos se tratar de Levi, que ainda estava vivo. O dia amanhece e eles se preparam para irem até o local da queda, que fica a cerca de alguns poucos quilômetros à frente. Eles então seguem a caminhada e, certo ponto, veem o paraquedas onde Levi estava pendurado, porém sem ninguém lá agora. De repente, eles começam a ouvir rugidos de tigre e disparos de arma. Logo em seguida, Levi aparece e se encontram. Ele abraça Eve e Josh e explica que estava ali numa missão para resgatá-los, porém um dos motores de seu avião começou a pegar fogo e ele teve que ejetar, mas se encontrar o avião, poderá consertá-lo para terem uma chance de voltarem. De volta a Los Angeles, Gavin está tomando um chá enquanto assistia às notícias sobre a cratera imensa. Vemos então logo em seguida ele chegar na base militar, mas antes de descer do carro tem visões novamente e agora com Levi no momento em que ele encontra com Eve e os outros. Ele então vai até a sala da cientista-chefe Sofia, porém ela não estava lá. É aí que Gavin vê uma pasta contendo alguns arquivos sobre ele. Quando abre, vê fotos da cratera que se abriu em Mojave no dia do seu acidente de avião e uma outra foto da doutora Sofia com uma mulher perto da cratera. Já no Labreia, o grupo junto com Eve e Levi estão caminhando em direção ao avião, porém Levi começa a se sentir mal e admite que quando caiu se cortou e que perdeu muito sangue. Tai e um outro homem chamado Ed chegam de uma caça e trazem vários coelhos. Ed deixa os coelhos para Tai limpar e se dirige para a tenda, quando ao que parece algo chega por trás dele que quando percebe fica com um semblante de medo. Quando então vemos Verônica e sua irmã Lily que estão lendo. Lily vê Tony e Billy e comenta sobre como eles foram legais com ela quando Verônica foi em busca de encontrar o corpo de seu pai para o enterrar. Porém, Verônica fica irritada dizendo que ela não conhece eles. Mas Lily diz que nunca irá falar nada sobre o segredo delas e que essas regras eram de seu pai que agora estava morto. Assim que ela acaba de dizer isso, Verônica lhe dá um tapa e ela sai correndo para a mata. Quando então algo se aproxima dela e ela tropeça no corpo de alguém, que logo vemos se tratar de Ed, que estava morto e cheio de veias pelo corpo todo. Vendo isso, Lily então começa a gritar em pânico. Todos os outros chegam logo em seguida e perguntam o que aconteceu. Verônica diz que só ouviu os gritos e quando chegou o homem estava ali daquele jeito. Gavin chega em sua casa e tenta contato com a doutora Sofia, mas não consegue. Izzy com Jessica chegam. Ele então mostra que, de acordo com os arquivos que pegou do escritório de Sofia, 4 outros eventos parecidos com esse de agora em Los Angeles já aconteceram antes. Porém, o problema é que não